Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conexão Cidadão. Hoje vamos conversar sobre a ANTC, Carol. Seja bem-vinda de volta. Obrigada, Dimitri. E a ANTC é a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. Trouxemos aqui no programa de hoje Thaís, a nova presidente da ANTC. Primeiro, parabéns, né? Eu sei que você está super feliz agora à frente de um órgão que você tanto tem zelo, tanto tem cuidado e tanto trabalha com afinco para que os anseios dos auditores, né, realmente sejam ali alcançados. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada, Dimitri. Obrigada, Carol. Fico imensamente feliz pela oportunidade realmente de falar de algo que eu acredito muito. É um projeto que existe há 12 anos, de um grupo muito qualificado que integra os tribunais de contas e que a gente realmente abraça, né? Chegou a altura da vida que a gente abraça só o que a gente realmente faz sentido, que a gente realmente acredita. Então, falar da ANTC é falar de uma parte especial da nossa vida profissional, da nossa atuação funcional. A gente vê, né, um sorriso quando a pessoa gosta, a pessoa é empolgada, é um sorriso desse. E também lembrar que Thaís é servidora aqui do Tribunal de Contas, né? Importantíssimo, servidora aqui da casa, servidor de carreira. Thaís, vamos lá. Eu sei que é uma pergunta básica, às vezes pode ser até básica demais, mas para que todo mundo entenda, qual é o papel, né, da ANTC dentro dos tribunais de contas? A ANTC, na verdade, ela não integra os tribunais de contas. Ela é uma entidade, eu diria assim, satélite ao sistema tribunais de contas. Ela é uma associação homogênea, ela representa só os auditores de controle externo de todos os tribunais de contas do Brasil. Nós somos integrados por 26 afiliadas, mas nós temos associados individuais em todos os tribunais de contas. E, assim como toda carreira, ela é a associação representativa dessa carreira. Os procuradores têm, os conselheiros têm a Atricom, os procuradores do Ministério Público de Contas têm a Ampicom, os substitutos têm a Audicom, e a dos auditores de controle externo é a ANTC. Então, ela é uma entidade que estatutariamente, os princípios fundamentais da ANTC estão relacionados à regularidade de atuação dos tribunais de contas, a efetividade, o fortalecimento das auditorias de controle externo, desse papel mais técnico e relevante e independente do que os tribunais de contas entregam à sociedade. Então, o nosso papel, se fosse para eu resumir, é essa defesa de um controle externo aderente à Constituição, que é imparcial, é garantido da segurança jurídica, do devido processo legal e, sobretudo, relevante. A gente estava falando um pouco de relevância aqui antes de começar o podcast. E, sobretudo, relevante, que eu acho que a gente, às vezes, fala em todos esses outros aspectos e esquece de falar em si do que a gente entrega, né, do produto do nosso trabalho. E, Thaís, ao longo desses 12 anos, quais foram as principais atividades realizadas pela ANTC? E, assim, eu queria só complementar uma pergunta. Quando você fala sobre independência de trabalho, você está se referindo, assim, exatamente a qual entendimento? Tá, vou começar pela segunda pergunta. Tá. Nos tribunais de contas, nós somos... no mundo existem dois modelos, né, de auditoria do setor público. É o modelo Tribunal de Contas e o modelo Auditoria Geral. Então, embora nós sejamos tribunais, a gente não apenas julga. A gente é essencialmente um órgão de auditoria governamental. Então, a nossa conformação, a nossa construção constitucional é que para o Tribunal de Contas exercer as suas competências, a gente depende do concurso da atuação do auditor de controle externo, responsável ali pela etapa de instrução, do procurador do Ministério Público de Contas, no juízo de conformação legal, e do julgador, do decisor, ao final do processo. Então, a independência que a gente fala é além da independência funcional interna entre essas três funções, é esse afastamento de qualquer ingerência política, de decisões ou de atuações que sejam circunstanciais, porque isso tudo ofende o devido processo legal e o próprio produto do trabalho dos auditores. Então, por independência, é essa independência funcional para o auditor, ele exercer os procedimentos aplicáveis ao trabalho e chegar e poder emitir as suas conclusões de maneira técnica e independente no âmbito do processo. De uma fiscalização, de um processo de prestação de contas, tudo isso, né? Perfeitamente, nas suas fiscalizações, nas auditorias, nas prestações de contas, em todos os trabalhos do tribunal que dependem dessa atuação do auditor de controle externo e dos outros atores também. E aí, quando você perguntou quais são as principais atividades, né, ao longo desses 12 anos. Bom, relativamente às outras entidades, a ANTC é uma entidade mais jovem, né? 12 anos de atuação é menos estrada
comparado às outras, mas é uma estrada que já é bastante longa. Nós tivemos já 3 gestões, 3 presidentes na ANTC, eu sou a quarta geração de presidentes da ANTC, e cada um foi muito importante de acordo com o período, né, o contexto vivido pela ANTC, para dar a sua grande parcela de contribuição na construção dessa trajetória. Então, eu poderia destacar várias defesas que foram feitas relacionadas exatamente à independência do tribunal, afastamento político do tribunal, a essencialidade do auditor, das conclusões da auditoria. Então, o nosso papel é essa vigilância, essa contribuição nos debates. A gente tem adotado nas últimas gestões, sobretudo, uma estratégia de diálogo muito forte com as outras entidades e de aproximação com os tribunais de contas. E o nosso objetivo é defender que essa atuação seja regular e seja efetiva. Então, a gente já teve várias atuações. A gente teve em 2022, uma atuação de agentes não legitimados a atuar no controle externo, mas estavam atuando no controle externo. A NTC levou a discussão para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo decidiu por unanimidade que aquelas funções são exclusivas do auditor. E mais recentemente, eu destacaria no final do ano passado, né, Dimitri, a Lei Orgânica da Auditoria de Controle Externo aprovada na Paraíba, a nossa primeira LOAUD, que consolida vários aspectos pertinentes à auditoria de controle externo e ao órgão de auditoria e instrução, que aqui a gente chama de SESEX, né, Secretaria de Controle Externo. Enfim, vários aspectos pertinentes a essa atuação consolidados em uma só lei que define o regime jurídico da atuação do auditor de controle externo. E aí, assim, temos várias atuações, mas sempre relacionadas a esse objetivo de fortalecer os atores processuais e, com isso, fortalecer a atuação dos próprios tribunais de contas do Brasil, os 33. E eu percebo que é buscando sempre a independência mesmo, né? Para que não haja nenhum intercurso ou nenhum intrometimento dentro do trabalho do auditor. E vale lembrar que também a busca é auditores que sejam concursados, sim, né? Passa por todo esse processo, sem uma indicação política, sem uma indicação, seja lá do que for, né? De alguém mandando participar. Agora você, como presidente, você mesmo falou, a 4ª geração aí de presidentes, estão 12 anos aí já de estrada. Muita coisa, muitas conquistas, certeza, né? Mas os desafios são sempre constantes e é o que move, e eu tenho certeza que é o que te move dentro dessa presidência. Quais são os próximos desafios que vocês estão trabalhando para as novas conquistas e estabelecer ainda mais essa independência, né? E que haja o respeito também com os auditores. Perfeitamente. Eu diria, Dimitri, que os desafios são muitos, né? E assim, eu elenquei algumas conquistas, alguns avanços, contudo os desafios são diários. A gente brinca que não tem monotonia no controle externo. Graças a Deus, né? E eu acho que o desafio dos tribunais de contas, mas poderia estender essa percepção talvez a toda a administração pública, é o desafio de ser relevante e de ser reconhecidamente relevante. Porque às vezes a gente até é relevante, mas a sociedade não nos enxerga dessa forma. Então eu acredito que exista, assim, eu não acredito, existem pesquisas que demonstram um desconhecimento social em relação ao papel dos tribunais de contas, a gente é meio invisível, e por conseguinte o auditor também, o trabalho independente de um auditor de controle externo concursado com sua conclusão técnica, que tem efeito no julgamento do tribunal, mas não só. As principais causas de inelegibilidade decorrem de decisões do tribunal. O juiz na improbidade, agora com a mudança, né, na lei de improbidade, ele tem que considerar a decisão e a instrução, ou seja, ele tem que considerar a decisão dos conselheiros, a decisão do tribunal e o trabalho do auditor, que é a prova produzida, né, que é produzida ali na instrução. Ou seja, é um trabalho muito importante para ser tão desconhecido pela sociedade. E eu reputo que esse desconhecimento, tanto da sociedade quanto do parlamento, algumas decisões judiciais também demonstram que existe pouco conhecimento, a academia também desconhece, e às vezes até o próprio tribunal. A gente às vezes não sabe o que é o nosso papel, onde é que a gente quer chegar, e a gente gosta muito de fazer uma reflexão, Dimitri, que os tribunais de contas, eles atuam com base em seletividade, como é da natureza da própria auditoria, né? A gente não trabalha com censo e a gente não trabalha em tudo. Então, a gente pode escolher no que a gente vai trabalhar. Olha o tamanho desse poder de um tribunal de contas. E de uma responsabilidade também, né? Como diria o tio Ben, né? Do Homem-Aranha. Um grande poder e uma grande responsabilidade. E aí, a gente escolher no que a gente vai trabalhar coloca a gente num patamar diferenciado para proteção da probidade,
da boa e regular gestão. E a gente tem que internalizar esse papel, porque a gente ainda se depara com algumas decisões dos próprios integrantes de tribunais de contas que fragilizam o controle, que enfraquecem o controle e que às vezes parece que você não sabe muito bem onde é que você quer chegar. Então eu acho que passa por esse amadurecimento interno, inclusive, esse conhecimento do nosso potencial perante a sociedade. E o desafio da ANTC, eu diria que passa um pouco por isso, explicar um pouco melhor para a sociedade o que é o papel do tribunal, o que é o papel do auditor e fazer esse movimento também internamente. Explicar para os nossos próprios colegas a relevância deles no contexto do Estado, das nossas instituições, no nosso ambiente interno, porque um tribunal de contas, se a gente defende a boa e regular gestão na administração, a gente tem que começar pela própria norma internacional de auditoria, né, a liderar pelo exemplo. Então, a gente ser garantidor da segurança jurídica, que tem uma das vertentes é exatamente a proteção da confiança do cidadão na atuação estatal. Então, acho que o ideal para os tribunais de contas é que cada ator atue de maneira conforme. Para o tribunal ser relevante, cada ator tem que ter o seu espaço e a sua atuação legítima, regular e efetiva, para poder a gente ser relevante e conseguir transmitir para a sociedade essa confiança, essa credibilidade. Acho que o desafio da gestão é esse, e disseminar a LOAUD, né, a Lei Orgânica da Auditoria de Controle Externo, e outros estados, que é um bom parâmetro de proteção dessas atividades. Thaís, a gente agradece muito a sua participação aqui no Conexão Cidadão. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço e fico à disposição. Tem algum e-mail que algum auditor pode ter alguma dúvida? Ou redes sociais? Uma rede social da ANTC? Tem sim. Tem um e-mail que a gente usa para... É o faleconosco@antcbrasil.org.br, e nós temos contas no perfis, né? No Instagram é ANTC Brasil, no Facebook é o mesmo, no X, e creio que a gente ainda não tenha no LinkedIn, mas é uma das próximas etapas da ANTC. E obrigada pela oportunidade. A ANTC tem um time muito bom nessa gestão, assim, graças a Deus, sempre à frente, boas pessoas da ANTC, e a gente coloca a ANTC à disposição para a gente atuar em prol dessas proteções das nossas instituições. Se não for a gente, ninguém vai proteger, né? Ninguém vai. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Thaís. Dimitri. Obrigada, Carol. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado do programa de hoje, mas se você tem uma sugestão ou dúvida sobre algum tema que falamos aqui no Conexão Cidadão, mande um e-mail pra gente. Carol, para não perder o costume, qual é o nosso e-mail? É o comunicação@tce.gov.br. Programa, coordenação de Kelly de Castro, a produção é da Assessoria de Comunicação. A gente se vê na próxima semana. Até o próximo programa.